Meus irmãos, vocês receberam aí uma folha, os que estão presentes, né? Os que estão em casa não receberam essa folha. O que nós vamos fazer hoje, tá? Nós vamos finalizar a primeira carta, né, de Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo 5. Na semana passada nós vimos dos versos 1 a 11 e hoje nós vamos ver o restante dessa carta, tá? Por que você tem esse papel na sua mão? Você tem esse papel na sua mão porque esses versos que nós vamos ler são exortações, são instruções que Paulo vai passar então para a igreja. Depois de tudo isso, ou seja, depois de tudo que ele conversou, comentou, escreveu, respondeu aos irmãos de Tessalônica, tem um breve resuminho aí na sua folha. Então, Paulo vai passar a dizer algumas coisas práticas. E o que eu quero fazer com esse exercício que vocês têm as folhas em mãos, e aí você que está em casa também, eu peço a você que se você quiser anotar, quiser fazer esse exercício com a gente, também vai ser bom. Qual a ideia? Como são versos com assuntos práticos, então a ideia é que no decorrer da aula você faça as suas anotações, caso você queira, e tem aí uma linha que está escrito prática. Então qual é a ideia? Conforme a gente for conversando a respeito do finalzinho dessa carta, das instruções que Paulo faz, então aquilo que vem na sua mente como prática, aquilo que nós vivemos no dia a dia e também dentro da igreja, né? Lembrando que Paulo está escrevendo aos irmãos, a família da fé, então diante disso, escreva aí coisas práticas, e eu quero tentar nos últimos minutos da aula, nós compartilharmos um pouco disso, essa parte prática, dentro daquilo que nós aprendemos diante das instruções que Paulo está nos dando, diante das exortações que ele está fazendo. Então assim, que nós fixemos alguns exemplos, que nós levantamos, né? Vamos levantar algumas coisas práticas a fim de que a gente possa colocar esse texto dentro aqui do nosso contexto, para que a gente possa aprender cada vez mais, tá? Então, nós vamos ver aqui algumas atitudes, né, em relação aos líderes, mas vamos começar a ler. Eu quero que peço que você acompanhe aí. Diz assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12 a 28. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, dentro desses primeiros versos aqui, nós vamos encontrar algumas atitudes em relação aos líderes da igreja, aos membros da igreja e também uns com os outros. Então, nós vemos aí que dentro desta carta, né, de Tessalonicenses, tudo que nós aprendemos é base para Paulo chegar agora no final e fazer essas exortações e passar essas orientações, formas que os cristãos deveriam viver, né? Então, Paulo ele vem tratando agora no capítulo anterior, de como se comportariam os mortos, né, tratando a segunda volta de Cristo. Quando nós vamos lá para o começo da carta, ele vai tratar a questão da evangelização, ele vai tratar muito bem a questão da fé, da esperança, do amor. Então, diante de toda essa carta que Paulo escreve, lembre-se que é como resposta às dúvidas e a tudo que estava ali acontecendo dentro da igreja de Tessalônica, é que Paulo, então, no final dessa carta, ele tem isso como base e traz essas exortações.
E aí ele então já começa dizendo que deve-se acatar com apreço, ou seja, os irmãos deviam ter estima para com os trabalhadores que estavam ali, e isso diz respeito ao quê? Aos líderes. Rutinha, abre pra gente em Atos 14, 23, por favor. Porque nós devemos observar que quando Paulo plantava as igrejas, por onde ele passava, ele deixava líderes, ele deixava aqueles que eram responsáveis por exortar os irmãos, por cuidar dos irmãos. E aí Paulo então nesse momento está dizendo que, olha, tenha um apreço por esses líderes. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, é curioso porque Paulo, ele está dizendo assim, olha, tem pessoas que cuidam de vocês, tem líderes que cuidam de vocês, então, tratem com apreço, né? Acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. É interessante porque, muitas vezes, nós temos dificuldade em entender que a nossa liderança e também os nossos irmãos, eles podem e devem admoestar, eles devem chamar a nossa atenção. Mas é curioso porque assim, se Paulo escreve que devia ter ali um apreço pelos irmãos, é porque possivelmente havia ali um conflito entre aqueles irmãos com a liderança. Então pode ser que muitas vezes quando os irmãos eram admoestados, eles não gostavam, ou eles não aceitavam de certa forma. Então Paulo está dizendo assim, olha, tenha apreço pelos seus líderes, né? Em diversos momentos Paulo vai trazer essa ideia, né? E assim, é complicado até essa questão de admoestar, porque muitas vezes nós não aceitamos, é muito difícil. Às vezes chega um líder da igreja, um presbítero, e às vezes nós temos até aquela ideia de que assim, apenas o pastor é quem pode chamar a sua atenção, né? Mas não, os presbíteros também fazem parte da liderança da igreja, e nós temos que ter apreço para com a liderança, para com os presbíteros. O próprio Paulo fala essa questão de admoestar, e ele mesmo fala que passou um período admoestando. Alguém está aberto em Atos ainda? Vira a página aí lá no capítulo 20, 31. E lê pra gente. 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, você quer falar ou não? Você só... Então, assim, veja que assim, comum essa admoestação. Então, Paulo, por isso, chama a atenção do povo. Quando a gente vai caminhando, ele diz ainda mais, além de ter esse apreço, ele diz o quê? E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, viver em paz uns com os outros. Então, é interessante porque muitas vezes nós não queremos concordar com certas atitudes que a liderança da nossa igreja faz, nós não concordamos com certas coisas que acontecem na igreja, e Paulo diz assim que nós tenhamos que ter o quê? Os tenhais com amor em máxima consideração. Lembre-se que a nossa liderança, ela foi instituída por Deus. Os nossos presbíteros, quando eleitos, os nossos diáconos, quando eleitos, é pela permissão de Deus. Foi Deus quem permitiu que esses homens estivessem ali liderando a igreja. Então nós devemos ter amor para com eles. Nós devemos entender o sentido da liderança espiritual que eles têm também para conosco. Então Paulo está exortando quanto à liderança, vivem em paz uns com os outros, parem de viver aí querendo arrumar encrenca e não concordando, sempre discordando, sempre reclamando, em lugar de criticar constantemente. Poxa, viva em paz. E aí Paulo então continua a sua admoestação, a sua exortação, e aí ele diz... exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Veja que aqui Paulo está falando da admoestação em relação aos líderes, mas também é interessante porque Paulo vai trabalhar a ideia de exortando-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. E é curioso porque aqui então ele está dizendo da relação irmão com irmão.
E aí o negócio parece que fica mais difícil ainda, né? Quando algumas vezes diz assim, o irmão veio falar comigo de determinada situação e tal, mas por que ele não vai cuidar da vida dele, né? Mas assim, nós devemos entender que algumas coisas não são nem a demonstração de um irmão para com o outro, às vezes a implicação, e aí cabe a nós entendermos se a demonstração que o irmão está fazendo para conosco é bíblico, é em amor ou não, né? Porque pode ser que não seja, né? Então nós precisamos também observar isso, e ao admoestarmos alguns irmãos, também é necessário que nós ajamos de forma bíblica, né? Mas aqui ele ainda vai colocar de forma bem direcionada, e ele vai dizer: admoesteis os insubmissos. Pedro? Não, porque assim, ele começa falando da questão das autoridades, né? Que devemos ter em consideração, aqueles que nos admoestam. Só essa atenção que você exortamos os, né? Quer dizer, daí ele já tira o foco de autoridade com aquela ideia assim: nós somos o corpo de Cristo. Não é só o pastor, o presbítero, né? A própria igreja não deve cuidar do outro, não deve, se for necessário, admoestar. Bem a ideia de família, né? Não é só a liderança que tem essa responsabilidade, mas é o papel do pastor, ele que vai falar com esse irmão. E essa questão da administração, só porque é muito legal quando você chega, irmão, você é uma bênção, irmão, uma palavra, que louvor, mas é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar: não, olha, você está fazendo, não está certo, né? Mas por amor a gente tem que também ter esse lado também, né? A família, tudo legal. E às vezes você demonstra mais amor quando você chama a atenção para uma pessoa e fala: ó, você está fazendo bem, não é uma postura do cristão, não. Do que você chegar e dar um abraço nele e falar tudo. Você demonstra muito mais amor. Você chama a atenção dele e fala: eu amo você, por isso que eu estou fazendo isso. Mas isso é difícil. Mas é interessante porque assim, é difícil, Pedro, mas são instruções que, claro, que Paulo estava passando à igreja de Tessalônica, mas que é muito útil para os nossos dias e deve ser feito nos nossos dias, né? Lembre-se que a guerra do eu, ela tem imperado, né? Importa que eu seja feliz, que eu, e muitas vezes assim, nós não aceitamos e muitas vezes nós não admoestamos os nossos irmãos até por conta de assim, como é que esse irmão vai entender isso, né? Mas é interessante porque existem algumas pessoas exclusivas até que Paulo ele chama aqui, e a ideia de exortar aos desordenados ou aos insubmissos é dentro daquela ideia de que muitos se rebelavam contra os ensinos do apóstolo Paulo. Quando a gente vai lá para 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 6 diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Não é esse texto não. Acho que marquei. Não é esse texto não, mas não é essa referência não, mas a ideia aqui é o que? Daqueles que se rebelavam contra os ensinamentos de Paulo. E nós temos isso, nós vemos em diversos momentos. Lembra que lá no começo da carta nós falamos sobre a perseguição que o evangelho sofria? Lembra que Atos vai relatar como é que foi a passagem de Paulo em Tessalônica? Como é que foi toda a passagem de Paulo ali pela Grécia, a perseguição, aqueles que eram contra. E dentro da igreja haviam sim aqueles que eram insubmissos, né? Eu não sei hoje se existem alguns insubmissos dentro da igreja, mas a ideia aqui dessa insubmissão imagine a tropa, né? E é o sentido da expressão. Imagine uma tropa em formação e quando eles começam a marchar é tudo ali igualzinho, no mesmo sentido. E a ideia da insubmissão aqui é daquele soldado que no meio da tropa ele marcha do jeito que ele quer, fora do compasso da tropa. Então essa é a ideia aqui que Paulo vai dizer em relação a demonstrar os insubmissos, aqueles que estão andando fora dos preceitos do Senhor. E aí entra dentro até do que o Pedro acabou de colocar como uma forma prática, você chamar a atenção de um irmão, dizendo assim: irmão, isso que você está praticando e tal, não é uma maneira bíblica, não é um testemunho cristão e tal. Então é dentro dessa ideia que Paulo vai trazer aqui os insubmissos, mas ele diz também a ideia dos desanimados, né? Demonstrais também os desanimados, ou seja, os desanimados podem ser, dentro desse contexto, aqueles que choravam pelos mortos. Quando nós voltamos aí no capítulo 4,
nós vemos que haviam aqueles que choravam, preocupados com os mortos. Ok, mas quando Cristo voltar, o que vai acontecer com esses que morreram? Então isso gerava de certa forma um desânimo. Aqueles que tinham confusões em suas cabeças quanto à ideia dos ensinos do apóstolo Paulo, de Timóteo, que estava ali em Tessalônica, então trazia confusão dentro, né? Quando nós pegamos aqui, tem aquela ideia em que Paulo vai dizer assim: irmãos, não sejais ignorantes, né? Como nós já passamos aqui, vocês são filhos da luz e não das trevas, porque haviam confusões. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ademoestar os desanimados, é nesse sentido, em ajudar ao próximo, que muitas vezes tem confusões, interpretações diferenciadas quanto aos ensinos das Escrituras. Há muitos irmãos que também devem ser ademoestados dentro desse desânimo, porque não suportam, né, muitas vezes as lutas. E aí a gente já puxa o gancho aqui, porque ele também diz que nós devemos ser ademoestar aqueles que estão fracos, né? E a ideia aqui é a mesma palavra. Esse fracos aqui é a mesma palavra que é usado tanto para uma debilidade física, quanto também uma debilidade espiritual, uma dificuldade moral. Então nós devemos sim ademoestar. Romanos no capítulo 5, Romanos 15, vê se Romanos no capítulo 15, no verso 1 diz: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Traz a mesma ideia de que devemos cuidar daqueles que são fracos, daqueles que dentro desta ideia espiritual tem a imaturidade cristã, né? Nós devemos suportar, ajudar, ademoestar, cuidar dos que são fracos, daqueles que têm as suas dificuldades. E aí Paulo vai terminar dizendo: e sejais longânimos para com todos, né? Então tenha paciência, seja longânimo nessa demonstração para com todos, para com todos os irmãos da igreja, né? Alguns são mais difíceis de lidar, outros mais fáceis, outros entram dentro desses exemplos que já foram citados aqui, mas veja que Paulo diz: olha, seja longânimo, tenha paciência com esses irmãos. Lembre-se que nós estamos tratando aqui da família da fé. Paulo vem trabalhar essa ideia aí nas suas cartas daqueles que são eleitos, que fazem parte de uma família. E às vezes a gente perde essa noção de família e nós não nos preocupamos com o nosso irmão. Muitas vezes nós vemos que ele está no erro e nós não ademoestamos, nós não cuidamos deles. Alguém abre para mim Efésios no capítulo 4 e leia o verso 2, por favor. Efésios 4, 2. Com toda a humildade e mansidão, com honra e dignidade, suportando-vos uns aos outros em amor, com longanimidade. Tá bom? Dentro dessa ideia. E a gente vai caminhando, porque Paulo vai fazendo mais algumas exortações e a gente chega no verso 15. Samantha? Pergunte. Esses verbos, eles têm significados diferentes, né, na língua portuguesa. No original é usado também verbos diferentes para cada ação, ou é o mesmo? Não, são usados, assim, muitas vezes, Paulo, ele usa alguns sinônimos, tá, para exemplificar, para dizer, mas há muitas ideias em que os verbos são realmente diferentes, tá, o sentido deles são diferentes, tá. Você citou aí, os do verso 14, você citou exortando-vos, certo? Exortando-vos é aquilo que a gente tem que fazer, né? Isso. Admoestar, consolar e amparar. Eu fiquei pensando assim, que a gente tem que ter cuidado também de perceber que situação que a pessoa está vivendo para a gente poder agir da maneira correta. Eu queria saber se é nesse sentido mesmo ou não. Sim, é nesse sentido, porque dentro da ideia, veja que
quando a gente fala de admoestar o insubmisso, e dentro da ideia de que a admoestação do insubmisso é porque ele está andando contrário à palavra de Deus, então cabe ali a admoestação, vamos dizer, o chamar a atenção, o pegar no pé, o apontar um erro. E aí quando nós vamos aqui para o consolar, dá a ideia do que? De andar junto, né? Porque você deve consolar aqueles que estão desanimados. Lembra que Paulo está trabalhando em fé, esperança e amor. Então cabe o que? Consolar. Por quê? Diferente, se a gente observar a ação aqui, nós estamos dizendo daquele que é insubmisso, ou seja, que está andando contrário à palavra de Deus, né? Os ensinamentos. Só que aqui nós estamos encontrando pessoas que estão desanimadas, pessoas que ainda estão pessoas que estão confusas, né? Então assim, dentro dos encaixezinhos, entendeu? E aí cabe bem a sua ideia que você colocou de assim, observar o tipo de pessoa. Então ele é insubmisso, ou ele é desanimado, ou ele está fraco, entendeu? Então dentro de cada uma dessa situação é que o cristão, o irmão, o próximo ali deve então agir, tá bom? Longânimo é aquela pessoa que não é explosiva, que tem... É bem ligado à paciência. Então, essa ideia talvez seja longânimo, isso para com todos, né? Insubmisso, você vai começar, mas com esse amor, com essa paciência que o cristão deve ter. Consolar como desanimado também, não chega já descobrindo. Porque ele fecha, parece que ele fecha com essa ideia, vocês já longânimos para com todos. Porque todos esses relacionamentos você tem que tratar deles, você tem que agir dessa forma. É isso mesmo. Mas, não. Pastor? Não, a questão concorrida é a mente. Pastor, peraí que está bem ruimzinho o áudio do senhor. Fala novamente, por favor. Eu creio, meu irmão, que pode também ter a pergunta dessa forma, é que o que está envolvido na manifestação é um aspecto de mente, muito mais do que de conduta. Então, aquele que conhece, ele se torna um cliente, não seguro, aquele que vai tentar ter a minha consciência, porque a administração é que envolve mais disso, desde isso, não. Isso é mudança de vida, isso está relacionado ao intelecto, para admitir as minhas emoções e condições. Obrigado, Deus abençoe. E aí então nós chegamos, continuando. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não, podemos seguir? No verso 15, então, aí Paulo vai trabalhar. Evitai que alguém retribua outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, dentro da igreja há necessidade também de nós fazermos bem aos outros e não retribuir mal por mal, porque muitas vezes nós somos admoestados, nós somos chamados a atenção, nós não aceitamos. E qual é o desejo do nosso coração quando alguém faz algo contra nós? O primeiro desejo é o quê? Que a gente retribua na mesma moeda e diz assim, deixa ele na minha mão, ele vai pagar por isso, viu? Essa história não vai ficar assim não. E aí Paulo está dizendo assim, olha, então, não é isso que você deve fazer, não retribua o mal com o mal, mas com o bem. E assim, nós devemos lembrar que a igreja, ela é composta por pessoas difíceis. Muitas pessoas difíceis, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, e às vezes cabe a nós até fazermos aquele autoexame. Poxa, é fácil de me aguentar? Né? Quando alguém fala determinadas coisas e muitas vezes dentro da igreja e dentro de empresa, enfim, nós temos algo que é terrível, que é a nossa língua, por exemplo, né? Então assim, poxa, fulano falou isso de mim, mas será que eu também não falo dos outros, sabe assim? Então nós precisamos fazer um autoexame também quanto a isso. Anita? Não, porque existem pessoas difíceis, como se a gente estivesse separando uma parte. Mas eu acho que o ser humano, você vendo o cosmos, cada um tem uma criação, cada um tem um. Então, assim, o Felipe é mais fácil. Não, o Felipe pode ser muito complicado por uma roda, por exemplo. Então, eu acho, assim, a visão que eu vejo é que cada um, dentro do ambiente da formação dele, são pessoas difíceis pela natureza, não porque um é mais difícil que o outro. Talvez o ser humano, se conseguir se relacionar melhor, o Felipe com a Anitta, ou a Anitta com a Ruth, ou a Ruth com o Pedro, entendeu? Talvez uns tenham mais facilidades com outros do que não tenham com outros, entendeu?
Então vou mudar a minha frase. Todos nós somos difíceis. E nós, todos nós somos difíceis e nós vivemos dentro da igreja. Então Paulo está dizendo assim, olha, não haja o mal com o mal, mas faça o bem. E meus irmãos, como é difícil muitas vezes. Ai, meu Deus do céu. Às vezes muitos de nós somos estourados e às vezes a gente rebate já muitas coisas que acontecem sem pensar, e aí assim, vamos puxar e voltar um pouquinho, que Paulo acabou de dizer que nós devemos ser longânimos e pacientes com os nossos irmãos, e agora ele está dizendo assim, continua, dizendo, olha, faça o bem, não pague o mal com o mal, e aqui também tem uma ideia de que muitos deles talvez trouxessem a ideia judicial do Antigo Testamento quanto àquela questão de olho por olho e dente por dente, Então, se o irmão fez isso comigo, eu devo devolver a mesma moeda. E Paulo está dizendo aqui, não é essa ideia judicial que talvez você tenha na sua cabeça de pagar com a mesma moeda, Mas não, faça o bem, tá? Então, dentro disso que Paulo vai tratar. Vamos ver 2 textos aqui. Alguém abre para a gente Levítico 19, 18 e o outro Deuteronômio 32, 35, por favor. Quem abriu pode ler para a gente. Vamos lá, Levítico 19, 18. Não dedicarás nem guardarás idas contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Legal. Outros textos que vão trabalhar a mesma ideia, tá? Deuteronômio 32, 35. A minha pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando te falar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu estilo se apressa em enxergar. Então, se há vingança, não somos nós que faremos isso. As coisas estão nas mãos de Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 12, vai dizer assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. E aí, por que eu estou lendo esse texto? Porque traz a ideia de que fazer o bem também é amar, Então, assim, nós quando vemos a questão de fazer bem, nós temos que ligar diretamente ao amor, tá? Isso dentro até do texto que o presbítero Pedro leu pra gente. Legal, nós vamos caminhando aqui então, e agora nós chegamos a atitudes pessoais em relação a Deus. Então aqui, antes nós estávamos vendo a relação com a liderança, a relação uns com os outros. Então agora nós vamos ver em alguns versos aqui para frente a ideia de atitudes pessoais para com Deus. A primeira delas é regozijai-vos sempre, e aí no verso 16, tá? Então lembre-se que a perseguição que os irmãos sofriam ali, muitos deles regrediam, muitos deles voltavam, não suportavam. E Paulo vai dizer aqui: olha, sejam felizes sempre, sejam sempre alegres. E aí, para não perder o gancho aqui, nós vamos ver o porquê, tá? Não vai ficar uma ponta solta não, mas Paulo está dizendo: olha, vivam alegres, independente da perseguição, independente da sua aflição, vivam alegres. 1 Tessalonicenses capítulo 3, eu estou voltando alguns versos dentro da própria carta para a gente compreender, lembrar que tem um todo aí, e essas exortações finais elas vão apontando para tudo que Paulo trabalhou dentro da sua carta. 1 Tessalonicenses 3, do 7 a 9 diz assim: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então Paulo está trazendo a ideia de vida, nós não vivemos mais em trevas, nós temos vida, nós vivemos na luz. Então alegrem-se, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Então, dentro dessa ideia, poxa, agora nós temos vida, e a tribulação, por pior que seja, nós ainda assim devemos nos alegrar no Senhor, tá? Então, Paulo exorta, alegrem-se sempre, regozijai-vos sempre. Romanos 8, 28 vai dizer assim para a gente também: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria
não é a alegria de situações momentâneas que nós passamos na vida, mas essa alegria, ela está ligada diretamente a Cristo, está ligada diretamente à obra redentora de Cristo, o qual nós temos vindo, o qual nós nos alegramos pela fé, pelo amor, na esperança que nós temos de Cristo, essa alegria que Cristo nos dá. E aí na sequência Paulo vai dizer assim: olha, alegrem-se sempre e orai sem cessar, ou orai sempre, a todo momento, orai, esteja em oração. Filipenses no capítulo 4, Filipenses 4:6 vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, tudo aquilo que nós vivemos, as nossas aflições, as nossas ansiedades, nós devemos o quê? Levar diante do Senhor, em oração constante, em uma vida de oração. Alegrem-se por quê? Porque você pode clamar pelo Pai, porque você tem alguém que é o intercessor junto ao Pai, e esse alguém é Jesus Cristo. Então alegre-se e ore a Ele. Você tem a quem correr, você tem alguém para te socorrer. Cristo Jesus está ali junto ao Pai, intercedendo por nós. Nós vemos em diversos momentos até Cristo orando, né? Em muitos relatos da Bíblia nós vemos essa prática constante de Cristo voltada à oração. Nós lemos aqui, Moisés leu para a gente no início da nossa aula o texto dizendo que Paulo ademostrou, mas Paulo também orou, né? A continuação, o verso, se não me engano, é o verso 10 do capítulo 14. Enfim, quando Paulo fala que passou também por um período orando pelos irmãos. Então, assim, era constante essa ideia de oração. Nosso exemplo maior, Cristo, mas Paulo também nos ensina isso. Aqui mesmo no 1 Tessalonicenses 3,10, veja como Paulo, dentro daquilo que eu li de 7 a 9, mas ele continua aqui: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente, reparar as deficiências da vossa fé. Então, dentro daquela ideia que Paulo queria voltar lá para estar com os irmãos, e dentro desse anseio, dessa aflição, que ele ora dia e noite. Então, veja que está amarrada essa ideia de alegrar sempre no Senhor, de orar ao Pai, né? E aí ele diz aí no verso 18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na quinta-feira o pastor trabalhou este verso na reflexão, né, no dia. Eu acho até um pouco estranho essa ideia de que de ter um dia para ações de graça, né? Fica uma coisa um pouco estranha, porque muitas vezes as pessoas só lembram, será que nesse dia, não sei, eu acho que é um pouco estranho a gente até falar, né, dia de ação de graça. Assim, nós temos que ser gratos a Deus todos os dias, em todos os momentos, né, em tudo. O próprio texto está dizendo aqui: em tudo dai graças. Veja, estejam sempre alegres no Senhor, ore sempre, ou seja, esteja sempre em oração ao nosso Deus, e diante disso, diante da sua oração, diante da sua vida, seja grato a Deus em tudo. Alguém abre para a gente aí Romanos 8, 35 a 37. Esse texto vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, 35 a 37, alguém lê para a gente? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, o fome, o perigo, o perigo, o espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os danos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Por isso, vivam alegres no Senhor, ore constantemente, contando a Deus as suas aflições, os seus anseios, e em tudo é tudo, né? Nada é nada, tudo é tudo, e o meio disso é mais ou menos, né? Mas não, o apóstolo Paulo está dizendo: é tudo, em todas as circunstâncias, em tudo que acontece, seja grato ao Senhor. Mas aí tem algo muito interessante aqui, porque Paulo, ele está fazendo essa exortação, mas não é algo da cabeça dele, não é um desejo que queima no seu coração.
oração no sentido pessoal, não, ele vai continuar, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja que dar graças a Deus em tudo, orar constantemente, alegrar no Senhor, é o que? É a vontade de Cristo Jesus. Então, não é simplesmente um desejo que Paulo tem, não, façam isso, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para com todos vocês. Então, aqui Paulo está, olha, é por causa de Cristo, aquilo que Cristo fez por nós, pela sua obra redentora, então por isso vivam dessa forma, né? E aí a gente vai caminhando para o final, e nós vemos algumas atitudes voltadas então, algumas atitudes pessoais em relação ao Espírito Santo. E aí quando ele vai dizer dos versos 19 ao 22, então ele vai dizer aqui, resumindo, está aí no papelzinho de vocês também, resumindo: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, retende o que é bom e abstendo-vos do mal. Então, quando nós pegamos esses versos, né, de 19 a 22 que ele vai dizer aqui, nós precisamos olhar eles dentro de uma forma, eles juntos, né? Porque a Bíblia, ela não estava ainda toda completa, eles não tinham nas mãos o que nós temos hoje, todos os escritos aqui bonitinho. Então é interessante porque muitos estavam ali questionando as profecias, e dentro dessa ideia de profecia, é aquilo que do profeta, é alguém que fala aquilo que Deus tem a dizer, né? Então muitos estavam questionando essa ideia do testemunho de Cristo e do testemunho dos apóstolos, porque isso estava muito ali evidente para eles. Nós estamos falando aqui do primeiro século, Jesus tinha morrido e os apóstolos estavam saindo a pregar o Evangelho, e muitos deles não compreendiam. E é interessante por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem motivava, é quem dava ali o trabalhar do Espírito Santo de Deus na vida desses profetas para pregar, para falar, para levar o Evangelho. Então nós vemos assim, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, nesse sentido de que assim, olha, as profecias que estão sendo ditas diz respeito ao testemunho de Cristo Jesus, ao testemunho que os apóstolos estão dando a respeito de Cristo, a respeito de Deus. E por que a gente precisa olhar junto? Porque eles continuam, olha, julgai todas as coisas e retire o que é bom, né? E afaste o que é mal, não absorva aquilo que é mal. Então, dentro dessa ideia, eles precisavam analisar e eles precisavam ver se era bom aquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo falado através da boca dos profetas, através da boca daqueles que pregavam o Evangelho, daqueles que ensinavam aquilo que Cristo havia deixado. Então, dentro dessa ideia, poxa, analisa isso que eles estão falando. Por quê? Porque era uma época que os falsos profetas já estavam ali, confundindo o povo muitas vezes. Então ele diz assim, olha, veja, observe o que ele está falando, faz sentido com o testemunho de Cristo, com aquilo que Deus tem a dizer ao seu povo? Então retém. Mas se não faz sentido, então afaste, abstenha-se, não absorva o que não são os ensinamentos de Cristo. O livro lá da Santidade, aí ela fala que depois de 1800 anos ele escreveu o livro, ele cita praticamente a mesma coisa que o apóstolo estava falando lá. Muitas pessoas ouvem que está sendo pregado e nossa, é verdade. Daqui a pouco vai em outro lugar, isso também é verdade que ele está falando. Daí vai em outro lugar, tudo é verdade, entendeu? Não há um estudo das escrituras. Critério até para. É verdade, entendeu? Eles marcam um livro para a gente. Isso até é um princípio espiritual, porque a gente não quer pegar e estudar, então o que falar para a gente tá bom. 1800 anos, né? Isso é um perigo muito grande, né? E aí tem a ideia da Igreja Católica Romana, né? Então, o Papa, ele é acima da Bíblia, né? Então, o que ele fala é superior àquilo que as Escrituras falam, dentro dessa ideia que você está dizendo, né? E veja que é interessante, por quê? 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 3, diz: mas o que profetiza fala aos homens, o quê? Edificando, exortando e consolando, né? Então assim, era isso que os profetas levavam. Então Paulo, ele está dizendo assim, olha meus irmãos, não desprezeis, não despreze a palavra do Senhor, que está sendo ensinada, que está sendo exortada, a palavra do Senhor que é usada como consolo para vocês, tá? E aí a gente vai então para
para os versos finais, e aí onde Paulo coloca os seus desejos finais. E aí no verso 23 e 24, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, Paulo está dizendo assim, olha, o mesmo Deus que através de Cristo te deu paz, porque através da obra de Cristo é que nós nos reconciliamos com Deus. Nós estávamos mortos, perdidos em trevas, e nós vemos muito Paulo fazendo trabalhando com essa ideia de luz e trevas aqui nessa carta. Então, o mesmo Deus que através de Cristo trouxe a luz, te deu paz ao seu coração, é o mesmo que há de vos santificar. Ou seja, aqui é a ideia de que o mesmo Deus que através de Cristo te dá paz, é aquele que vai te ajudar a viver longe do pecado, é aquele que vai te ajudar no processo de santificação, é aquele que vai colocar no seu coração o desejo de buscar mais ao Senhor. E é muito interessante, vale um destaque que nós também já passamos aqui, que Paulo já trabalhou um pouco disso, que sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos nada disso. Sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos viver esse processo de santificação. Sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos dar um passo sequer. E é por isso que Paulo ele vai trabalhar dessa forma. O mesmo Deus da paz vos santifique. Dentro dessa ideia que é Deus quem nos ajuda nesse processo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, aonde? Na vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha como é interessante, porque Paulo ele trabalhou muito nessa carta a questão da segunda volta de Cristo, e aí quando ele diz aqui o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, ele está dizendo que a ideia de um todo, tá? Paulo não está querendo entrar aqui na questão se o homem é corpo, alma e espírito, ou alma e espírito, tá? E depois a gente pode até, no momento oportuno, bater um papo a respeito disso, mas eu adianto que alma e espírito, ele é tratado dentro da mesma forma como uma coisa só, tá? E aí é o que o pessoal não, é o que é conhecido como dicotomia, tricotomia, tá? Dentro dessa ideia, mas essa não é a discussão aqui. A discussão é que Paulo está dizendo assim, olha, tanto a sua vida, tanto o seu corpo, quanto o seu espírito precisam estar preparados para a volta de Cristo. Lembre-se que nós estudamos no domingo passado essa ideia de estar preparados, e Paulo ele trouxe a comparação dos que estavam preparados para os despreparados, aquela ideia de vigilância, de você ficar em constante vigilância em contraste com aqueles que dormem, tá? Então Paulo está trazendo essa ideia, mostrando aqui o desejo dele para com o povo, dizendo que Deus o capacita a isso, a ter essa integridade, esse processo de santificação. Deus o capacita através do Espírito Santo a viver preparado para a sua segunda volta. E aí ele diz, fiel, isso aqui é esse demais. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Veja que Paulo diz assim, olha, é através do Espírito Santo que você vai caminhar nesse processo de preparação. E aí ele faz uma afirmação trazendo segurança, relembrando a segurança dos cristãos, e ele diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E ele está dizendo, olha, é Cristo Jesus, é o mesmo, é o que é fiel para te chamar, para trazer a família da fé, para te dar vida, é Ele quem também fará. Olha que maravilha que nós podemos observar. Olha o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, que nós vamos estudar em breve. 3:3, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Meus irmãos, a segurança daquele que não falha, a segurança daquele que não mente, a segurança daquele que com a sua graça infinita sobre os seus eleitos é que vai dar a vitória. E aí eu caminho então para os versos finais de 25 a 28, onde Paulo então vai fazer algumas petições a esses irmãos. Aí ele diz, orai por nós. Então Paulo entendia que precisava de orações, a nossa liderança precisa de oração.
O nosso pastor precisa de oração, os nossos presbíteros precisam de oração, os nossos diáconos precisam de oração, a nossa igreja precisa de oração. Paulo novamente trazendo aqui aos irmãos a questão da oração, tá? E aí ele continua: saudai todos os irmãos com ósculo santo. Então, dentro dessa ideia de saudar os irmãos, de ter o apreço, uma forma de amor, de carinho para com os irmãos. E ele diz o que? Sem omitir ninguém, né? Saudai todos os irmãos, os fracos, os insubmissos, todos os irmãos, tenham eles por consideração, por amor. Essa ideia do ósculo santo, né? Na época o beijo era usado como uma forma de cumprimento, né? Então, dentro dessa ideia, nós também, aqueles que são mais próximos, né? Geralmente há esse cumprimento entre algumas pessoas, né? Que se cumprimentam com beijo e tal. E essa ideia do ósculo santo, a ideia do santo aqui traz a ideia de família, né? Então, saudar com o ósculo santo é dentro daquela ideia, olha, aqueles que são próximos, que são da família da fé, né? Então, saudar, e aí é interessante porque ele diz todos, né? Então, tendo essa ideia de família, né? Todos da família com o amor, tá? Dentro dessa ideia de comunhão. É a mesma ideia que lá em 1 Pedro, no capítulo 5, 14, ele vai chamar de ósculo de amor, né? Ou seja, dentro dessa questão de família, de comunhão, de relacionamento. E aí, 1 Pedro 5, 14. E aí, então, Paulo vai dizer: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, Paulo está pedindo para que essa carta seja lida, né, a todos. E aí traz aqui a ideia também, que nós devemos nos lembrar, dos insubmissos, por exemplo, que talvez ao chegar uma carta como essa, onde eles sabiam que haveriam exortações, ensinamentos, o que eles não comparecessem ou não quisessem ouvir. Então Paulo, ele faz questão de que esta carta seja lida por todos, ou seja, todas as instruções que Paulo passou em toda essa carta, ele então pega, irmãos, que não fique ninguém dessa igreja sem ouvir essa carta. E aí ele, no último verso, como de costume na maioria das suas cartas, ele encerra com a bênção do Senhor, né? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Assim que Paulo termina outras cartas também, desejando aos irmãos que a graça de Deus seja sobre eles. Então aqui nós fechamos, tá, com muitas exortações práticas que Paulo pede à igreja e que servem muito para nós. Nós passamos 11 minutos do nosso tempo, mas conforme eu combinei com vocês, eu queria ouvi-los de forma bem rápida e sucinta. Primeiro os que estão aqui, depois a gente abre para o pessoal que está online, mas de forma assim bem simples, algo prático que nós podemos extrair do nosso dia a dia, seja aqui dentro da igreja. Vamos fechar aqui dentro da igreja como família da fé.